Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 4. O Evangelista e sua aclamação. Capítulo 53. Milagres em preto e branco, 1951. Willie Upshaw esperou 66 anos por esta noite. É agora ou nunca, ele pensou ansiosamente. Se eu puder apenas chegar lá a tempo. Ele queria que o táxi fosse mais rápido, mas a hora do rush forçava o motorista a ir devagar. Willie deu uma rápida olhada em seu relógio. A reunião de William Branham logo começaria. Se ele não chegasse cedo o suficiente para pegar um cartão de oração, sua viagem poderia ser em vão. Sem um cartão de oração, ele não poderia entrar na fila de oração. E se ele não entrasse na fila de oração, como ele poderia alguma vez realizar o seu sonho? Por mais de meio século, ele mantivera um fantástico sonho queimando sem chama em seu coração. Uma minúscula e ardente brasa de desejo que ele não permitiria morrer. Willie Upshaw queria caminhar sem ajuda. Era tão simples e tão complicado. A última vez que ele caminhara sozinho foi quando ele tinha 18 anos de idade, antes dele quebrar sua coluna em um acidente na lavoura. Através de todos os dificultosos anos que se seguiram, ele lutou para manter vivo seu lema: não permita nada te desencorajar e jamais desista. Crendo em um Deus de poder ilimitado, Willie tinha orado sinceramente para andar novamente. Deus o curara de várias doenças, incluindo um câncer inoperável em sua face. Apesar dos muitos anos que ele tinha orado pela fé apropriada, de alguma forma ele jamais fora capaz de atingir o nível de fé necessário para levantar e andar. Até agora, talvez. No dia anterior, Willie Upshaw e sua esposa Lily foram a uma convenção de ministros batistas perto da casa deles em Santa Mônica, Califórnia. Ali eles encontraram o Dr. Roy Davis, o ministro que tinha ordenado William Branham em 1932. William Upshaw perguntou ao Dr. Davis se todos os relatórios fenomenais que ele ouvira sobre William Branham eram verdade. Roy Davis contou a ele acerca do milagre que ele vira de primeira mão. Um diácono em sua igreja chamado Frank Schumacher tinha ficado impossibilitado de andar quando quebrara sua coluna 10 anos antes. Confinado a uma cadeira de rodas, ele se fez útil trabalhando no escritório da igreja. No ano anterior, Schumacher assistira a uma campanha de cura Branham, e naquela noite, William Branham disse que tivera uma visão de Frank Schumacher caminhando. Schumacher imediatamente se levantou e saiu de sua cadeira de rodas. Davis disse que Frank Schumacher tem andado muito bem desde então. Esta história abanou a brasa do sonho de Willie até ficar vermelha e soltar fumaça. Se ele pudesse alguma vez conseguir que William Branham orasse por ele, talvez ele pudesse caminhar novamente. Então ele soube que William Branham estava prestes a terminar a campanha de cura em Los Angeles. De repente, o velho sonho de Willie começou a queimar novamente. Ele foi direto para casa, fez as malas e fez uma reserva no próximo voo para Los Angeles. Era isto. Esta era provavelmente sua última chance. Esta era a razão pela qual ele tinha que chegar à reunião Branham cedo o suficiente para conseguir um cartão de oração. Infelizmente, o tráfego estava agora ficando mais pesado, fazendo seu táxi ir ainda mais devagar. Nervosamente, ele olhou para o aparelho de suas costas. Willie, disse sua esposa, mantenha seus olhos no Senhor. Deus tem te trazido vitorioso através de tantas provas. Pense em quanto mais isto honrará atravessar o continente e testemunhar para Ele sem muletas, declarando ser Ele não somente o salvador de sua alma, mas também o grande médico que tem curado seu corpo. Willie sabia que ela estava certa, mas um lençol de dúvida estava ainda tentando sufocar o seu fogo.
Ele pensou acerca de quanto tempo fazia desde que ele caminhara sem muletas. Seu acidente acontecera em 1884. Era agora 1951, 66 anos mais tarde. Muita coisa tinha acontecido desde aquele fatal dia de verão em 1884. Os 7 anos que ele passara acamado pareceram como um pesadelo. Todavia, aqueles mesmos anos agonizantes o levaram para mais perto de Deus. De sua cama de sofrimento, ele escreveu um livro inspirado, Willie Sincero, ou Ecos de um Solitário. Este livro deu início à sua longa carreira em serviços públicos. A venda do Sincero Willie deu a ele dinheiro suficiente para frequentar a universidade. Mais tarde, ele fundou a revista A Era Dourada, a qual ele editou por 13 anos. Então, ele entrou na política. Em 1919, ele ganhou um assento no Congresso dos Estados Unidos, eleito pelo povo de Geórgia. Willie estava especialmente orgulhoso dos 8 anos que ele tinha servido na Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Muitos de seus amigos ainda se referem a ele como o congressista Upshaw. Em 1932, ele fez campanha para ser presidente dos Estados Unidos, concorrendo como candidato pelo Partido Proibicionista. Depois de sua derrota presidencial, ele trabalhou voluntariamente na educação cristã, ajudando crianças desfavorecidas a irem à escola. Ele visitou escolas de 42 estados, discursando a 10 milhares de estudantes, encorajando-os a terem um propósito ligado a Deus. Em 1938, na idade de 72 anos, ele foi ordenado como ministro batista e mais tarde serviu 2 termos como vice-presidente da Convenção Batista Sulista. Ele até mesmo trabalhou por um tempo como vice-presidente da Universidade Batista Linda Vista em um seminário em San Diego, Califórnia. Agora, na idade de 84 anos, William Upshaw sentia-se orgulhoso de sua distinta carreira, especialmente ao considerar sua invalidez. Através de todos aqueles dificultosos anos, ele jamais perdera seu sonho de que algum dia ele poderia andar novamente tão livremente como qualquer outro homem. Ele sempre crera que, se ele pudesse apenas se apossar da fé apropriada, qualquer coisa era possível. Enquanto o motorista do táxi lutava para ter algum progresso no pesado tráfego, Willie pegou de seu bolso um recorte de jornal e o leu novamente para encorajamento. O artigo falava a respeito do milagre que acontecera no ano anterior a Florence Nightingale Shirlaw, uma parente de Florence Nightingale, a famosa enfermeira inglesa do século XIX. Florence Shirlaw morava na África do Sul. Embora ele estivesse somente em seus 30 anos, sua vida estava sendo estrangulada por um câncer maligno que tinha crescido sobre o duodeno, impedindo-a de digerir alimento. Como o câncer era inoperável, sua condição parecia sem esperança. Seu médico a alimentou pelo intravenoso por vários meses, enquanto seus músculos se contraíam e sua pele se encolhia aos ossos. Finalmente, seu peso caiu para 22 quilos e 700 gramas, fazendo ela parecer pele esticada sob ossos. Aqueles que estavam ao redor dela pensavam que ela estava em seu fim, mas, contudo, Florence Nightingale Shirlaw não tinha desistido. Ela tinha lido sobre William Branham e o incrível sucesso que ele estava tendo orando pelos enfermos. Em 1946, William Branham dissera que um anjo trouxera a ele uma comissão de Deus para levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. O anjo havia dito a ele que, se ele fosse sincero e levasse as pessoas a crerem nele, nada pararia diante de sua oração, nem mesmo o câncer. A senhorita Shirlaw enviou uma passagem aérea para William Branham e rogou-lhe que fosse à África do Sul para orar por ela. Infelizmente, o evangelista estava já agendado a ir para a Suécia, Finlândia e a Noruega. Quando Florence Shirlaw soube que o irmão Branham pararia na Inglaterra para orar pelo rei George VI, ela fretou um avião para ir a Londres.
Seu avião pousou poucos minutos antes do avião que levava o evangelista americano. Até então, Florence estava quase morta. Suas veias tinham entrado em colapso, significando que sua enfermeira não mais podia inserir uma agulha para alimentação intravenosa. Sua voz era um sussurro, seu respiro era superficial, seu pulso era lento e débil. William Branham pediu a Deus para curá-la no nome de Jesus Cristo. E então ele profetizou: "Assim diz o Senhor, você viverá e não morrerá." Tão incrível quanto parecia a profecia, foi verdade. O artigo mostrava uma foto atualizada de Florence Nightingale Shirlow, pesando 70 quilos, sorrindo, parecendo cheia de vida e energia. William Upshaw embolsou o recorte de jornal em seu casaco azul. Sua fé estava queimando como um fogo em arbusto soprado por um fresco vento californiano. Apenas deixe-o entrar naquela fila de oração agora. Seu táxi lento parou, fazendo este cartão de oração estar distante. Willie murmurou para si mesmo: "Não permita nada te desencorajar e não desista." Howard Branham bateu de leve na porta do quarto de hotel de seu irmão. "Billy", disse ele calmamente, "a reunião está para começar. Se não nos apressarmos, vamos nos atrasar." Ele esperou por uma resposta. Nada veio. Howard levantou sua mão para uma batida mais forte, mas decidiu não fazê-lo. Este era o quarto dia deles em Los Angeles e ele podia dizer que seu irmão estava sentindo a tensão de orar pelos enfermos. Apesar disto, Howard jamais vira seu irmão cair no sono antes de uma reunião. Mais do que provavelmente, ele estava em profunda oração. Howard desceu as escadas ao restaurante, pediu um milkshake maltado e o tomou vagarosamente através de um canudinho. Terminando de tomá-lo, ele subiu as escadas para bater na porta novamente. Desta vez, a porta estava entreaberta. William Branham não conversou com seu irmão enquanto seguiam ao Templo Calvário. Seus pensamentos estavam centrados no Espírito Santo. Em seu quarto, o anjo do Senhor o tinha visitado. Até mesmo quando Bill não podia ver o anjo, ele podia sempre dizer quando o anjo se aproximava. Uma pressão tocava sua pele, como uma brisa carregada de eletricidade. Na presença desse ser sobrenatural, Bill ficava entorpecido com reverência e temor. Embora o anjo se encontrara com ele centenas de vezes, Bill sempre se sentia apreensivo com a sua chegada. Entretanto, este temor diminuía quando o anjo falava. Frequentemente, visões seguiam. Bill não tinha controle sobre aquelas visões. Em tais momentos, ele não podia nem mesmo controlar a sua própria voz. É por isso que ele não disse nada a seu irmão Howard no caminho para a igreja. Ele não queria perturbar a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, porque ele sabia que seu dom iria automaticamente operar sobre aquela unção, puxando sua energia, e ele precisava guardar sua força para a reunião da noite. Uma vez chegando no Templo Calvário mais tarde do que agendado, Bill não ficou surpreso em encontrar seu administrador, Ern Baxter, atrás do púlpito, pregando. Quando viu Bill, Ern Baxter imediatamente encerrou sua pregação e guiou o povo cantando a canção tema das campanhas Branham: "Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer." Depois de saudar a audiência, Bill pediu se aqueles que estavam no fundo podiam ouvi-lo. Poucas mãos se levantaram para satisfazê-lo. Então ele pediu ao homem que estava direcionando o som ao público para aumentar o volume. Este era um ajuste comum, causado pela diferença em tamanho entre Bill e seu administrador. Embora os dois tinham quase a mesma idade, eles eram opostos em aparência e maneira. Ern Baxter era um homem grande, com mais de 1,80 m, com uma grande cavidade na costela que fazia seus sermões serem barítonos. O cabelo de Baxter crescia fino e era grosso em cima de uma cabeça quadrada e usava óculos. Em contraste,
William Branham tinha somente 1,70 m de altura e pesava cerca de uns 70 quilos. Aos 42 anos, o cabelo de Bill tinha se afinado em cima e retrocedido às têmporas, acentuando sua testa alta e inclinada. Ele tinha olhos fundos que davam impressão de intensa concentração, como uma águia em uma alta rocha olhando o vale abaixo, não permitindo movimento algum escapar sem ser notado. Do começo de seu ministério nacional, em junho de 1946, a esta reunião em fevereiro de 1951 em Los Angeles, William Branham tinha enfocado a maior parte de sua energia orando pelos enfermos. Se ele pregasse antes de chamar uma fila de oração, pregaria um curto sermão sobre as bases bíblicas para a cura divina. Até mesmo se ele não pregasse, ele tomava sempre alguns minutos para explicar seu ministério em comum. Ele dizia algo como: queridos amigos cristãos, antes que comecemos a fila de oração, eu quero que todos entendam claramente que eu não clamo ser um curador divino. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. Nenhum homem pode curar, somente Deus é o curador. Eu sou apenas um homem, o seu irmão, com um ministério vindicado por um ser sobrenatural, o anjo do Senhor que tem vindo de Deus para ministrar essas bênçãos a vocês. O fio elétrico vai para a luz e diz: olha que grande fio eu sou? Não, o fio não tem nada a ver com o fazer da luz. É a corrente no fio que faz a luz. Eu sou como este fio elétrico. Eu não tenho luz própria até que isso seja ligado em algum lugar. Vê você que dou louvor a Jesus Cristo? Não é para mim, é para Ele. Algumas pessoas pensam que anjos não estão no Novo Testamento e que o Espírito Santo somente guiava a igreja primitiva. É verdade que o Espírito Santo guia a igreja, mas anjos estão sempre ministrando espíritos em todas as eras. Lembre-se de Atos capítulo 8. O anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse a ele para ir ao deserto de Gaza e testemunhar para aquele eunuco da Etiópia. E quando Pedro estava na prisão, o anjo do Senhor reluziu como uma luz sobre ele, o tocou, desprendeu as correntes e o guiou para fora. E não se esqueça de São Paulo. Depois de 14 dias e noites no mar, naquela tempestade, todas as esperanças de serem salvos haviam se ido. Paulo disse: Senhores, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. João, o revelador, escreveu no último capítulo da Bíblia: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vê? O livro do Apocalipse foi mostrado a João pelo anjo do Senhor. E João caiu prostrado para adorar aquele anjo, e o anjo o impediu, dizendo: Não vês tu que eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas? O espírito profético que tem estado nos profetas através das eras estava ali profetizando através de João, mostrando a ele o futuro por um anjo. Este mesmo espírito está aqui nesse edifício esta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tente imaginar isto, apenas aceite isto. Nesta noite, em fevereiro de 1951, enquanto Bill estava explicando seu ministério para sua audiência em Los Angeles, ele sentiu o anjo do Senhor sair de seu lado e se mover sobre a audiência. Isto por si mesmo não era incomum em suas reuniões, exceto pelo que o anjo normalmente não fazia isto até que a fila de oração começasse e a fé estivesse normalmente mais elevada. Talvez havia alguém aqui que já tinha tremenda fé. Bill estudou a multidão enquanto falava. Então ele viu isto: uma coluna de fogo queimando tão forte quanto o flash de uma câmera. Ela pairava sobre um homem magro que estava sentado nos fundos próximo a um corredor. Bill observou aquela luz sobrenatural até que se tornou uma visão. Embora seus olhos permaneceram bem abertos, ele não podia mais ver a multidão e o santuário do Templo Calvário. Ao invés disto, ele viu um rapaz puxando uma carroça para um palheiro num dia de verão. O rapaz subiu no topo do palheiro e começou a lançar a palha na carroça.
Uma parte da mente de Bill estava vagamente a par que ele ainda estava no Templo Calvário em Los Angeles, falando a milhares de pessoas, mas a parte ativa de sua mente estava ali, naquele palheiro, observando um drama se desenrolar. Era como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto observava, ele continuou a falar no microfone. Eu vejo um rapaz em cima de um palheiro. Ele está vestido estranhamente. Oh! Ele caiu do palheiro e atingiu suas costas na carroça. Eu vejo um homem pegá-lo e levá-lo ao médico. O médico tem um bigode grisalho e está usando óculos que vem até a ponta de seu nariz. Eu vejo o médico examinando o rapaz, mas inutilmente. Nada pode ser feito. O médico envia para casa, para a cama. O rapaz fica tão mal que ele mal pode suportar a vibração causada pelo caminhar de alguém no quarto. Eu vejo perfurando buracos no chão de madeira para reduzir as vibrações. Agora o rapaz está fazendo algum tipo de trabalho. Oh, ele está escrevendo. Agora ele se torna um grande homem. Eu posso vê-lo empurrando para toda parte em uma cadeira de rodas, e ele pode até mesmo caminhar se usar muletas e um aparelho nas costas. Eu o vejo sentado em um banco e as pessoas estão aplaudindo seus discursos. E amigos, eu não sei porquê, mas eu vejo a Casa Branca em Washington DC. Agora, isto terminou. A rápida sucessão de cenas se desvaneceram e Bill estava novamente olhando para as pessoas no Templo Calvário. Ele não mais podia ver a luz do anjo nos fundos do santuário. Então, ele estudou as faces daqueles que estavam assentados próximo de onde aquela luz tinha estado. Oh, ali está ele! Disse Bill apontando. É o ancião ali sentado atrás, com um par de muletas com as mesas no corredor próximo do seu assento. Enquanto todos viravam para olhar, Bill perguntou a Howard quantos cartões de oração tinham sido dados. Tipicamente, Howard dava 100 novos cartões a cada noite da campanha. Cada cartão tinha uma letra e um número impresso. Bill podia escolher um número aleatoriamente, como 85, e então ele pedia para aqueles que tinham o número 85 ao 100 para se juntarem para a fila de oração. Já que uma letra diferente do alfabeto era usada a cada noite, cada número 85 valia somente para um culto. Isto mantinha o processo de seleção justo. Todos que queriam oração tinham a mesma chance de entrar na fila de oração a cada noite. Enquanto Howard alinhava as pessoas no corredor ao lado, Earl Baxter veio a Bill e disse: Irmão Branham, você conhece o homem que você viu na visão? Não, senhor, eu não conheço. Oh, é William Upshaw, um ex-congressista dos Estados Unidos. Ele quer falar com você, então eu usei uma extensão para o microfone ali. Um oficial plugou a extensão do microfone no sistema de som. A voz do Sr. Upshaw veio através das caixas amplificadores. Meu filho, como você sabia que eu caí e me machuquei quando eu era um rapaz? Senhor, Bill respondeu, eu jamais ouvi falar de você antes. A única coisa que eu posso dizer é que eu o vi na visão. Bem, isto é exatamente o que aconteceu. Meu nome é William Upshaw e por 8 anos eu fui um congressista da Geórgia. Eu me candidatei a presidente dos Estados Unidos em 1932, mas fui derrotado porque eu me coloquei contra a legalização do uísque. Eu sou contra isto até o dia de hoje. Eu tinha 18 anos quando me machuquei. Eu tenho estado inválido por 66 anos, 7 anos acamado e 59 anos na cadeira de rodas e muletas. Eu tenho estado orando 2 de vezes sem sucesso. Há poucos dias atrás, o Dr. Roy Davis me aconselhou a vir até aqui e pedir que você intercedesse a Deus por mim. Meu filho, eu vou ser curado?
Oh, eu não posso te dizer, meu irmão, eu não sei. A única coisa que eu posso te dizer é que eu te vi na visão, e agora ela tem se ido de mim. Bill olhou para o corredor ao lado. Howard acenou em sinal que a fila de oração estava pronta para começar. Embora o santuário estivesse cheio, poucas pessoas foram permitidas se sentarem atrás de Bill na plataforma. Ele aprendera por experiência que isto era melhor. Sob a unção, ele se tornava extremamente sensível a espíritos. Se a plataforma estivesse cheia de pessoas, ele podia sentir cada cético entre eles, e suas dúvidas faziam as coisas mais difíceis para ele, para manter o foco de sua atenção nas necessidades na fila de oração. Isto não foi simplesmente sua ideia. Ele tinha precedentes escriturais. Antes que Jesus ressuscitasse a filha de Jairo dos mortos, ele fez com que cada duvidador saísse dali. Pedro fez o mesmo antes de orar por Dorcas. Mas havia uma outra razão pela qual Bill não queria céticos atrás dele. Sempre que uma pessoa com epilepsia se aproximava do anjo do Senhor, o demônio de epilepsia lançava um acesso de raiva. Se houvesse céticos por perto, suas incredulidades alimentariam aquele demônio, fazendo isso ser mais difícil para Bill controlar. Às vezes, Bill permitia ministros se assentarem atrás dele na plataforma se ele tivesse certeza que eles criam em seu dom. Ele podia sentir a fé deles, e isto o ajudava. Quando a primeira pessoa na fila de oração vinha até ele, Bill falava com ela ou ele por algum tempo, a fim de contatar o espírito da pessoa, assim como Jesus fez quando falava com a mulher samaritana no poço de Jacó. Se a pessoa fosse uma cristã, Bill podia sentir um caloroso espírito de boas-vindas. Frequentemente, ele via um brilho de luz ao redor da cabeça de um cristão. Não levava muito tempo de conversação antes que Bill sentisse a unção cair sobre ele. Assim era quando uma visão normalmente aparecia. Ele podia ver o paciente se levar ao ar e encolher, como se a pessoa estivesse se distanciando dele a uma velocidade supersônica. Uma cena então se formava em miniatura, frequentemente mostrando algo ou revelando algo do passado da vida da pessoa, e sempre mostrava algo específico sobre o problema da pessoa. Aquelas visões eram similares a sonhos, exceto por Bill estar bem acordado, e as cenas que ele assistia eram claras e distintas. Ele podia ver o endereço da pessoa ao lado de uma casa ou um nome sobre uma caixa de correio. Muitas vezes ele sabia o que havia de errado com o paciente, ouvindo o doutor fazer o diagnóstico. Enquanto ele observava a cada visão, ele dizia à audiência o que ele estava vendo, mas aquelas palavras não saíam por vontade própria. Quando a visão o deixava, ele podia reter uma fraca lembrança do que ele tinha visto e pouquíssimo do que tinha dito. Mas aqueles na fila sempre confirmavam que o que ele dizia a eles sob unção era verdade. Se Bill visse uma luz brilhar e girar sobre a cabeça do paciente, ele sabia que o milagre tinha acontecido. Em outras vezes, Bill podia ver as pessoas curadas na visão. Isto jamais falhou em ser a verdade. Havia uma distinta diferença entre a unção de pregar e a unção de ter visões. A primeira dava força a Bill, a segunda o esgotava. Bill não era um homem fraco. Quando caçava, o que fazia com frequência, ele caminhava 56 quilômetros por dia em uma região quebrada. Então se levantava no dia seguinte e fazia o mesmo. Mas ter uma visão o esgotava mais do que se ele estivesse marretando por uma hora. Durante aquelas filas de oração, as visões vinham uma bem após a outra. Quando cada visão encerrava, a unção o deixava temporariamente, pairando sobre ele como uma pomba, esperando pela aproximação do próximo paciente. Se não fizesse assim, em pouco tempo Bill entraria em colapso. Seu corpo não suportaria a tensão. Embora assim fosse, ele podia aguentar 20 minutos ou talvez 30,
antes da exaustão o entorpecer. Naquela noite no Templo Calvário, as 15 pessoas escolhidas para a fila de oração vieram à frente uma a uma, cada qual com seu problema, os quais as visões discerniram com precisão. Quando chegou a hora da última pessoa se aproximar dele, Bill cambaleou como se fosse cair. Earl Baxter foi adiante para pegá-lo, mas Bill recuperou seu equilíbrio. Sua face ficou enrubescida, seus lábios ficaram grossos e sua pele formigou como se fosse falta de circulação. De repente, uma outra visão apareceu. Bill olhou um jovem médico usando um casaco branco. O médico usava óculos com lentes grossas e tinha um refletor amarrado em sua testa. Cruzando seus braços, o médico olhou abaixo e meneou sua cabeça desanimado. Bill seguiu o olhar do médico e disse: "Eu vejo um jovem doutor, magro e alto. Ele está usando óculos com armação na cor laranja. Ele está operando uma garotinha de cor com cerca de 5 ou 6 anos de idade. Ele tirou suas amígdalas, mas algo deu errado e agora ela está paralisada dos ombros para baixo." No mesmo momento em que a visão o deixou, Bill ouviu uma mulher gritar. Lá de trás do santuário, uma mulher forte e de cor tomou seu caminho para a frente. Ela estava empurrando uma maca sobre rodas e gritava: "Senhor, tenha misericórdia! Aquela era meu bebê!" Vários oficiais tentaram impedi-la. Como um jogador de futebol americano, esta grande mulher empurrou os oficiais ao lado e continuou seu caminho. Finalmente, homens suficientes formaram uma linha em sua frente e ela teve que parar, mas continuava gritando: "Pastor, aquele era o meu bebê! E era assim que o doutor se parecia! Isto aconteceu há 2 anos atrás e ela não tem caminhado desde então! Ela está curada?" "Eu não sei, tia. Como eu disse ao congressista antes, a única coisa que eu posso dizer é que eu vejo, na visão. É sua filha na maca?" "Sim, eu tenho orado inúmeras vezes por sua cura." "Bem, tia, eu posso orar por ela e talvez o Senhor Jesus a cure, mas para dizer que vai ser curada, isto eu não posso dizer por mim mesmo." Ele olhou para o seu irmão. "Howard, é a última pessoa na fila?" Howard meneou sua cabeça, confirmando que era o último paciente a ir à frente. Bill notou o que parecia como que um risco branco movendo-se sobre a cabeça das pessoas. Enquanto ele observava, o risco se expandiu à rua de uma cidade. Então, ele viu uma menininha pulando na rua, embalando uma boneca em seus braços. Bill disse à mãe: "Tia, Jesus Cristo tem te recompensado por sua fé. Sua filhinha está curada." Tremendo de emoção, a mãe se inclinou sobre a maca e beijou sua filha. Então, ela olhou acima e perguntou: "Pastor, quando que ela vai ficar bem?" "Ela está bem agora mesmo, tia." Enquanto a mãe estava olhando para o evangelista, sua filha tinha quietamente se deslizado da maca. Assim que a menina teve certeza de que suas pernas a sustentaria, ela gritou. Girando para olhar, sua mãe gritou também, e então caiu para trás nos braços dos oficiais. 1 minuto mais tarde, mãe e filha marcharam de mãos dadas pelo corredor, louvando a Deus. A multidão entusiasticamente acrescentava sua aprovação. Bill observava a ambas até que a mãe e filha tinham saído pela porta. "Vê o que o Senhor Jesus pode fazer?" ele disse. Suas palavras foram pronunciadas inarticuladamente porque ele se sentia muito fraco. Ele estava prestes a se virar para falar com a última mulher na fila de oração, quando ele novamente captou um movimento de canto de olho. Olhando com atenção, Bill viu o ex-congressista pulando na mesma rua sob audiência. O congressista Upshaw estava vestido com um terno marrom chocolate,
com um certo padrão de listras e estava usando um chapéu sulino Stetson. Ele sorria cordialmente e inclinava seu chapéu para as pessoas enquanto caminhava. Bill olhou para onde estava sentado o Sr. Upshaw, próximo ao corredor central. Aqui, na igreja, este estadista ancião estava usando um terno azul e uma gravata vermelha. Congressista, você tem um terno marrom escuro com listras finas e brancas? O ancião cavalheiro ainda segurava o microfone. Sim, meu filho, eu comprei um ontem. Agora Bill sabia o que ia acontecer. Meu irmão, você tem sido um homem reverente e tem honrado a Deus todos esses anos. Deus está te recompensando agora, fazendo de seus últimos dias felizes. Você pode caminhar agora, congressista. O Senhor Jesus Cristo tem te curado. O Sr. Upshaw não sabia o que fazer. Ele disse: Deus seja louvado! Meu filho, se Jesus Cristo me permitir caminhar sem essas muletas, eu usarei o resto de meus dias para a sua glória. Congressista, Bill pausou e cambaleou. Ele sentiu sua força diminuindo-se rapidamente. Earl Baxter e Leroy Copp o seguraram e começaram a levá-lo embora. Bill sussurrou: Congressista, no nome de Jesus Cristo, levante-se e caminhe. Deus tem te curado. Isto é o assim diz o Senhor. O pastor Leroy Copp voltou ao microfone e disse: O irmão Branham disse que o congressista está curado. Willie Upshaw sentiu seu coração saltar. Ele disse a si mesmo: O irmão Branham conhece a mente de Deus, então eu devo dar um passo pela fé e aceitar Jesus Cristo como meu curador. Ele sentiu algo frio descer através de seu corpo. Dando pontapés nas muletas, ele se colocou em pé e deu um passo ao corredor. Os nervos em suas pernas, inertes por muito tempo, de repente formigaram com vida. O sangue enchia os seus músculos paralisados. Milagrosamente, suas pernas o sustentavam. Ele deu um outro passo, e então um outro passo. Ele estava conseguindo. Ele estava caminhando sem ajuda. Enquanto a audiência adorava a Deus exuberantemente, Willie Upshaw desceu pelo corredor até a frente e cumprimentou um atordoado Leroy Copp. Então, ficando onde todos podiam vê-lo, William Upshaw estendeu sua mão até tocar o dedo do pé.